Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo, livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1. Eu vou ler dos versos 20 a 33. Eu convido que os irmãos se coloquem em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 1, dos versos 20 a 33. Ouça com atenção aquilo que a Bíblia tem a dizer. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós insensatos odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também da minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do mal. Vamos todos juntos ler o verso 33. Juntos? Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Estamos buscando a sabedoria da Tua palavra, sabedoria do Senhor. O modo de viver, ó Pai, que Te glorifica e está dentro dos Teus propósitos para nós. Abençoa a meditação desta manhã, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de trabalhar em nosso coração, nos mostrando a verdade e nos fazendo trilhar por ela. É na dependência dEle que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título da mensagem desta manhã é o preço de se negligenciar a sabedoria de Deus. Todas as vezes que um crente negligencia a direção de Deus em sua vida, ele paga um preço. Todas as vezes que um crente resolve seguir os seus próprios caminhos, todas as vezes que um ser humano busca viver da sua própria forma e não de acordo com a sabedoria de Deus, isso tem um preço. O preço você não escolhe. Você escolhe o caminho, mas não o preço que você vai pagar. O preço é estabelecido pelas próprias consequências e por aquilo que Deus estabelece. Grande parte dos nossos problemas não existiria se nós dessemos ouvidos à sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus aqui em Provérbios é o quê? É a forma de viver segundo os padrões de Deus. É quando você escolhe de forma voluntária e sábia, escolher viver segundo aquilo que Deus quer que você viva e faça, e não segundo os seus próprios pensamentos. Por isso, o preço de se negligenciar a sabedoria de Deus é mais alto do que aquele que nós pensamos. Normalmente nós não estamos dispostos a pagar um preço tão alto pelas nossas escolhas. Não estamos dispostos que essas escolhas nos levem tão longe
e nos afastem tanto de Deus. Mas sempre que negligenciarmos o modo de viver que Deus fez para nós, isso terá consequências. Observando isso, há algumas coisas nesse texto em Provérbios que devemos prestar muita atenção. A primeira delas, irmãos, não há razão para a sabedoria de Deus ser negligenciada. Não há nenhum motivo, não há nenhuma motivação, não há nenhuma razão plausível para você rejeitar aquilo que Deus está dizendo que você deve fazer. Deus não nos deu razão alguma, e não há razão alguma fora dele que realmente seja justificável que nós escolhamos outro caminho, que não é o caminho da sabedoria e das escolhas de Deus. Observe o que diz os versos 20 e 21. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Sabe o que o autor de Provérbios faz aqui? Ele personifica a sabedoria como se ela fosse uma mulher a clamar nesses lugares que ele está descrevendo. Então seria como uma mulher clamando pelas ruas onde as pessoas estão passando. Ela está clamando nas esquinas onde as pessoas se aglomeram, nas entradas das portas onde obrigatoriamente elas passarão, nas cidades onde essas pessoas vivem. Deus tem feito que a sua sabedoria, através da sua palavra, seja conhecido em todos os lugares desse mundo. Ou seja, não há razão de dizer que nós não temos conhecimento disso. Deus fez questão que essa sabedoria fosse anunciada. E observe como se iniciam os outros 4 capítulos seguintes do livro de Provérbios. Capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Capítulo 4, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. E capítulo 5, verso 1. Filho meu, atende a minha sabedoria. Então o problema aqui não é que Deus está em silêncio. A falta de sabedoria dos filhos de Deus não encontra razão no fato de Deus estar em silêncio. Muito pelo contrário, Ele oferece a sua sabedoria e Ele quer que conheçamos a sua sabedoria. Então a razão de negligenciarmos a sabedoria de Deus jamais estará em Deus. Deus tem feito tudo o que é necessário para que isso ocorra. Notem, na introdução do livro de Provérbios, capítulo 1, verso 2, está escrito: para se conhecer a sabedoria. Notem como o Provérbios inicia, dizendo que esse livro foi escrito com o objetivo de se conhecer a sabedoria. Então Deus nos fez e Deus deu-nos a sabedoria necessária. E se só isso não fosse suficiente, olha o que diz Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Deus está aqui não nos reprovando pela falta de sabedoria, mas nos reprovando por não pedirmos a Ele sabedoria. Olha o que Tiago promete: tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, é como uma torrente de sabedoria que não tem fim, é como uma abundância de sabedoria. Você pode pensar: eu orei ontem a Deus pedindo sabedoria, será que Deus não vai achar ruim que eu ore hoje de novo pedindo a mesma coisa? Olhe como termina o texto: e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Deus não vai se sentir ofendido porque você está pedindo sabedoria todos os dias. Deus, Ele está dizendo: peça a mim sabedoria. Então a razão de negligenciarmos a sabedoria de Deus não está em Deus, está em nós mesmos. Ela está ao nosso dispor. A sabedoria de Deus está ao nosso alcance. A sabedoria de Deus está ao alcance das nossas mãos pela palavra de Deus e pela oração. Deus prometeu nos dar. Deus nos deu a sua palavra sábia para nos conduzir. Se falta sabedoria na sua vida,
Se você tem negligenciado isso e pagado o preço, a culpa não é de Deus. Deus tem feito tudo o que é necessário. Além disso, a segunda questão que eu preciso dizer está no verso 2, onde Deus nos alerta para o perigo de negligenciar a sabedoria. Olhe bem o que o verso 22 diz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós insensatos odiareis o conhecimento. Você já leu o livro de Provérbios? Eu creio que sim. Sabe como a gente pode identificar o livro de Provérbios? Sabe como que nós podemos entender o que é o livro de Provérbios? Todos aqui já passaram numa rodovia, simples ou dupla. Além das faixas de rolamento, o que você vê ao redor, à beira da rodovia? Placas de sinalização. Existe toda sorte de placas de sinalização. Desde aquelas placas que regulam a velocidade, placas que dizem de obstáculos à frente, como quebra-molas, sinalizadores ou o que houver à frente, placas que indicam aclives, declives, curvas acentuadas, placas que indicam intenso tráfego de veículos, placas que indicam entrada de caminhões na pista. Existe mais uma ainda infinidade de outras placas que infelizmente os motoristas não se apercebem da sua importância. Sabe o que é Provérbios? A estrada é a sua vida, aonde você está andando. Provérbios são as placas ao redor dessa rodovia. Sim, o livro de Provérbios são essas placas afixadas à beira da rodovia da sua vida, aonde você vai andando, e essas placas vão te dando sabedoria para que você ande em segurança. O que acontece quando um motorista negligencia as placas de aviso ao redor da rodovia? Provavelmente um desastre. O que acontece quando os crentes, os filhos de Deus, desprezam as placas de aviso de Provérbios colocadas à beira da estrada da sua vida? Possivelmente desastre. Observe agora 3 coisas que os homens dizem a respeito disso. Há aqueles que acham que prestar atenção às placas de trânsito é uma imensa perda de tempo. Provérbios diz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade. Olha, nós não precisamos disso. Eu não preciso dessas placas para andar na rodovia. Eu não sou um bitolado nessas leis de trânsito. Eu não sou um fanático que leu todo o Código de Trânsito brasileiro para andar em segurança na rodovia. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu ando de forma simples. O meu carro nem tem um motor tão potente assim. Eu ando aí do meu jeito, de forma muito simples, e não preciso disso. Sabe o que significa a palavra simples? Inexperiente, principiante, aquele que pouco sabe. Quantos crentes têm se comportado assim? Eu não preciso dessas placas de aviso. Eu não preciso dessas placas de Provérbios. Há ainda aqueles que dizem, aqueles que zombam desses avisos e os consideram úteis apenas para os covardes e incapazes. Provérbios diz assim: e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Aqui em Provérbios, escarnecedores são homens arrogantes, que desprezam tudo e todos por causa da sua autossuficiência. Então eles olham para aquelas placas ao redor da rodovia e dizem: são os fracos que precisam delas. Eu não preciso. Eu sou forte o suficiente para conduzir a minha vida de forma segura. Todas essas placas que estão aí ao redor são para os incompetentes, são para os fracos, são para aqueles que não têm capacidade. É isso que dizem. E ainda Provérbios dirá que aqueles que jamais viram qualquer utilidade nas placas de sinalização das estradas por onde andam, e por isso eles as desprezam. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Aqui em Provérbios, insensato é aquele que não tem sensibilidade, que abomina todo o conhecimento. Eu não preciso dessas placas. Eu não preciso de aviso algum. Eu sei conduzir a minha vida. Isso é ser um insensato. Na introdução do livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7, está escrito: os loucos desprezam a sabedoria e a
Instrução. Sabe quem são aqueles que não leem as placas de avisos? Loucos. Sabem quem são aqueles autossuficientes e arrogantes que acham que podem andar pela rodovia sem ler a sinalização? Insensato. É isso que a Bíblia está dizendo. Não viva a sua vida dessa forma. Enquanto você anda pela estrada da sua vida, Deus colocou placas ao redor para te avisar. Deus colocou sinalização ao redor. Deus é cuidadoso. Ele encheu de sinais, Ele encheu de avisos, Ele encheu de exortação, Ele encheu de instrução, dizendo: enquanto você está andando pela estrada da vida, preste atenção nas placas que eu coloquei. Não seja insensato. Provérbios são essas placas. Então Deus diz no verso 23, qual deve ser a nossa atitude? Atentai para a minha repreensão. Atentem para aquilo que eu estou dizendo. Repreensão aqui é o ensino que repreende o mal, que aponta para o bem. E atentai significa ouvir a reprimenda, de modo a mudar de atitude. E note a promessa que Deus faz nesse verso 23. Vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Esta é uma promessa condicional. Ele vai derramar do seu espírito e fazer com que conheçamos a sua vontade, se nós atentarmos para a sua repreensão. Se você não atenta, isso não vai acontecer. Se você não atenta para a instrução dele, isso não se dará. Na introdução do livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 5, diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Essa deve ser a atitude vista nos filhos de Deus. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O entendido adquirirá sábios conselhos. Então esta é a atitude que Deus espera ver em nós. Mas esse texto de Provérbios também fala sobre a atitude daqueles que desprezam a sabedoria de Deus. Sim, ele vai nos dizer qual é a atitude de alguém que despreza os avisos de Deus. Observe o verso 24. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. A atitude daqueles que desprezam a sabedoria de Deus é uma atitude daquele que ignora e repele aquilo que Deus está falando. O texto diz: eu clamei e recusastes. Eles repelem, eles ignoram aquilo que Deus tem avisado. Deus está clamando e eles estão recusando, rejeitam o conselho do Senhor e não aceitam a sua repreensão. Estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Eu estava ouvindo o relato de um motorista que se envolveu num acidente. Ele passou rápido demais numa curva e ele saiu da estrada e destruiu seu carro e quase matou a sua família. E o policial lhe perguntando assim: o senhor não viu a placa que está lá antes da curva? E a resposta dele foi: eu não estava prestando atenção. Que tipo de motorista não presta atenção na sinalização? Deus está dizendo: não recuse a sinalização. Não negligencie. Não ignore as placas de aviso. Se Deus está dizendo que você não deve passar de tal ponto, não passe. Se Deus está dizendo que aquela estrada não tem saída, acredite nele. Se Deus está dizendo que aquela estrada conduz à perdição, dê ouvidos aos avisos. Não é sábio fazer o contrário disso. Sabe por que as pessoas rejeitam a sabedoria de Deus? Porque dão ouvidos à sua própria autossuficiência. Observe os versos 29 e 30. Odiaram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Odiaram, não preferiram, não aceitaram, desprezaram. É como se eles estivessem dizendo: eu sou bom demais para estar dando ouvido e atenção a essas placas. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde estou indo.
Eu tenho certeza que tudo terminará bem, e por isso se tornam indiferentes aos apelos de Deus. A sua autossuficiência é tamanha, a sua arrogância é tanta, que eles querem conhecer mais do que o Deus dessas placas, desses avisos, e por isso negligenciam aquilo que Deus está dizendo. Romanos capítulo 2, verso 4 vai dizer: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ele fala das riquezas, da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus, que o homem despreza. Deus colocou as placas, porque nós precisamos delas. Deus colocou os avisos, porque eu e você precisamos deles. Você já viu aquela brincadeira que se vê em filmes e seriados? Aqui nós temos uma estrada perfeita e boa, e há uma sinalização, uma seta apontando para onde é a estrada boa. E aqui nós temos uma estrada terrível que conduz a lugar algum. Então alguém lá, por brincadeira, vira aquela seta que estava apontando para cá, e aquela seta então vai apontar para lá, para a estrada ruim. Não é, olha, para prejudicar os outros. Olha, os avisos de Deus, é impossível que isso aconteça. Nas placas de Deus ninguém mexe, então não precisa ter medo. Se Deus está sinalizando e apontando, faça aquilo que Deus está dizendo, faça aquilo que Deus está mandando, porque os próximos versículos demonstram qual a atitude de Deus para aqueles que desprezam a sua sabedoria. Ouça só, verso 26. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Lembra que no início eu disse que o autor tinha personificado a sabedoria na figura de uma mulher? Pense naquela mulher avisando e pregando provérbios nas ruas da cidade. As pessoas não dando ouvidos e não prestando atenção no que ela está dizendo. E agora eles estão perdidos, agora eles estão em grande temor. A figura da mulher passando e rindo deles. As pessoas podem pensar assim: não, Deus jamais faria isso comigo, rir da minha desgraça. Mas a figura aqui é a seguinte: alguém já te avisou para não fazer algo e você fez, dizendo assim, ó, não faz, vai dar errado. Mas você vai lá e faz. A pessoa faça na sua frente, ela nem te viu, mas na sua cabeça o que ela está fazendo? Está rindo de mim, está zombando de mim. Além de sofrer as consequências, a pessoa ainda sofre a vergonha de saber que foi avisado, de que foi instruído, mas não quis fazer aquilo. Observe o verso 27. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Ou seja, o que veio sobre eles, a repentina destruição, aqui é como uma tormenta. Lembra quando em Mateus 7, Jesus fala sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia? Você já percebeu o que há ali? Ali nós temos dois homens muito iguais, muito semelhantes. Os dois tiveram a mesma ideia, construir uma casa muito parecida, num mesmo lugar. Ambos ouviram a mesma sugestão. Eles viram lá embaixo um pequeno córrego muito bonito de águas transparentes. Um lugar aprazível, lindo, mas alguém disse a eles, olha, quando vem a chuva, aquele pequeno córrego torna-se num grande manancial e ele varre tudo que está no seu caminho. Então vou lhes dar um conselho: construam as suas casas como? Com grandes alicerces. O que um deles fez? Cavou, foi até a rocha e depositou os alicerces da sua casa sobre a rocha. O que o outro fez? Ele pensou assim, olha, aquele tolo que veio aqui me dizer que tal coisa pode acontecer, aquela pessoa não conhece nada. Eu vou construir aqui a minha casa idêntica do meu vizinho, até melhor que a dele, porque eu não vou gastar com alicerces. Quando as casas estavam prontas, as pessoas passavam e viam o quê?
Eram duas casas idênticas, iguais, no mesmo lugar. Agora, quando veio a tormenta e a tempestade, mostrou quem havia dado ouvidos e quem se fez de insensato. O texto está dizendo: sobrevirá a vós aperto e angústia, que são o resultado da tormenta. E sabe qual é a parte pior disso? Quando aperto e angústia chegam, significam que não há mais remédio. Que aquilo que deveria ser feito, já foi feito. Eles rejeitaram os avisos de Deus. E agora não há mais placas de sinalização. O verso 28 diz o seguinte: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Você sabe como entender esse versículo? Você já passou numa serra, numa rodovia numa serra, que você olhava por o lado e tinha aqueles, no Rio Grande do Sul chama peral, não é? Aquele precipício enorme. Está lá dizendo, velocidade máxima, 60 km por hora. Logo adiante tem uma placa dizendo, curva acentuada. Logo adiante tem uma dizendo, estrada em declive. Logo adiante está dizendo, teste o freio motor. Não tem tudo assim isso? E mais uma porção? Daí o inteligente vai lá e diz assim, eu não preciso de nada disso. Ele vai a 120 por hora. Em quinta marcha, que não segura nada lomba abaixo. E na primeira curva, vai lá ao fundo do precipício. Sabe o que ele quer dizer? Que eu não responderei e não me acharão? Onde é que estão as placas de aviso? Aonde? Lá em cima na estrada. Tem placa de aviso lá embaixo no abismo? A placa está lá em cima. Lá embaixo no aviso, lá embaixo do abismo não tem aviso nenhum. Não adianta você procurar. Lá embaixo Deus não responde. As placas estão lá em cima. É lá que você precisava ter prestado atenção. Muitos dizem, Deus é bom, jamais fará isso comigo. Mas esquecem da próxima questão que está listada aqui. As consequências de se negligenciar a sabedoria de Deus. Olhe para o verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios. O que eles estão fazendo? Estão colhendo o que plantaram. Comerão do fruto do seu caminho. Sim, você pode escolher o caminho que você quer andar. Sim, você pode escolher a forma que você quer andar. Sim, você pode tomar a decisão que você bem entender. Mas ouça algo, você vai comer do fruto das suas decisões. Não há como negar isso. Comerão do fruto do seu caminho. Fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Sim, siga o seu conselho, você tem o direito disso. Mas você vai se fartar das consequências dele. Olha o que diz Gálatas 6,7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. É interessante a expressão Deus não se deixa escarnecer. Você já ouviu a expressão nariz empinado? O que a gente quer dizer quando fala que fulano tem nariz empinado? Ele é o quê? Orgulhoso, arrogante, não dá ouvidos a ninguém. Não erreis. Deus não aceita nariz empinado. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E agora olha o verso 32. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. É só e apenas isso. O erro daqueles que acham que não precisam de instrução vai matá-los. A loucura dos insensatos vai destruir a sua casa. Tudo por quê? Porque negligenciaram a sabedoria de Deus. Porque negligenciaram o que Deus disse que eles deviam fazer. Eu quero terminar falando sobre as bênçãos de se buscar a sabedoria de Deus. Eu vou usar um exemplo aqui do bálsamo do Senhor.
O bálsamo era um óleo retirado de plantas e muito valioso quando o livro de Provérbios foi escrito. Por exemplo, o bálsamo era usado no tabernáculo. Quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, ela trouxe bálsamo. Quando a rainha Esther se preparou para estar diante do rei, ela usou o bálsamo durante 6 meses. Era algo caro, valioso, muito precioso naquele tempo. O bálsamo, ele estava associado à cura e à restauração. E o único lugar na terra prometida onde ele era produzido era Gileade. Por isso, então, nós lemos, por exemplo, como vamos ler, sobre o bálsamo de Gileade. Quando Jeremias estava pregando ao povo, Deus já havia decidido disciplinar Israel. E Jeremias está assustado com isso. Ele vai dizer no capítulo 8, verso 9: os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Jeremias está dizendo, o problema do povo de Deus é que eles não têm sabedoria. Eles não buscam a sabedoria do Senhor. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. Então, depois Jeremias no capítulo 8, verso 22 vai dizer: não há bálsamo em Gileade, não há lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Ele está dizendo, não tem solução para isso? Não tem solução para todos esses problemas e todas essas dificuldades que o povo está enfrentando? Notem o que Provérbios, capítulo 1, verso 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Há bálsamo em Gileade? Sim. A cura no Senhor? Sim. A segurança em Deus? Sim. A liberdade do temor do mal? Sim. Olhe bem o que o verso diz: mas o que me der, o que? Ouvidos. O que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Você não precisa sofrer as consequências de negligenciar a sabedoria de Deus. Basta que você dê ouvidos a Ele. Basta que você faça o que Deus está dizendo. Eu não sei quantas vezes já ouvi a seguinte declaração, a seguinte confissão: pastor, eu andei muito tempo por um caminho errado. Eu estava fazendo a minha própria vontade, aquilo que o meu coração desejava. Eu estava colhendo o preço disso. Mas então eu vim à igreja e ouvi uma mensagem que falava exatamente aquilo que eu precisava, dentro do assunto que eu precisava, dentro da decisão que eu precisava tomar. E a palavra de Deus era tão clara, dizendo: faça isso, dê ouvidos ao que eu estou dizendo. Então eu fiz aquilo que Deus estava dizendo que eu devia fazer. E hoje eu provo de uma paz que eu não sei explicar de onde vem. Os meus problemas desapareceram naquela área. As minhas lutas e dificuldades foram como se jamais tivessem existido. Por quê? Eu sempre respondo da mesma forma: simplesmente porque você deu ouvidos àquilo que Deus quer que você ouça. Simplesmente porque você acatou o conselho de Deus, da sua sabedoria, e fez o que devia ser feito. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Você quer isso para a sua vida? Você deseja isso para o seu viver hoje e sempre? Eu conheço homens, entre aqueles homens que Deus usou para me conduzir a Cristo, que já estão andando com Cristo por mais de meio século. Eu digo assim a eles: vocês são o maior exemplo de que obedecer à Bíblia vale a pena. Já estão com 80, 90 anos de idade, livres do temor do mal, livres e em segurança no Senhor, por uma única razão: são pessoas que estão dando ouvidos a Deus constantemente. O apelo de hoje é esse:
Dê ouvidos à sabedoria de Deus. Não confie em você mesmo. Dê ouvidos àquilo que Deus tem dito. E tenha uma certeza: tudo andará bem. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.